Fala pessoal, tudo certo? Bom, começar a apresentação aqui do meu projeto, né, da FIAP Farm, o hackathon que foi proposto como projeto desse semestre. Bom, vamos lá. Vou começar primeiro baixando o projeto, mostrando como que faz a instalação. Bom, primeiro a gente vai abrir um terminal, pode ser em qualquer lugar, eu vou abrir aqui na área de trabalho, porque fica mais simples e como está gravando, a gente consegue acompanhar. Bom, primeiramente vou usar o comando git clone com a tag recursive submodules e passar o meu repositório. Isso porque são projetos dentro de projetos, né? Eu coloquei tudo no mesmo repositório para facilitar. Então vou dar um enter aqui, vai fazer o cloning. Coisa rápida, simples. Vou arrastar aqui, porque eu tenho um toque. E aí fica mais fácil da gente visualizar. Pode já fechar aqui, vou dar dois cliques aqui, abrir o VS Code. Bom, aqui a gente já tem o nosso projeto. Aqui a gente pode ver que tem o web login, o mobile e o dashboard. Bom, para a gente estar fazendo a instalação, a gente pode fazer de dois jeitos, né? A gente baixa o projeto usando o comando e aqui a gente já pode dar um npm run start. O que esse comando vai fazer? Se a gente aqui no package.json, a gente pode ver aqui que ele vai iniciar um script, o start.js. O que esse script faz? Ele vai startar basicamente a aplicação, rodando o Docker, e é isso. Então a gente pode dar um enter, é, só aguardar um pouquinho que ele vai fazer o build, rodar o projeto. Aqui a gente pode ver que ele já inicializou os containers e boa. Bom, passo importante. Assim que a gente inicializa esse script, ele já vai carregar aqui a nossa aplicação na porta 5174. Tá, mas e aí? O que isso daqui significa? Bom, eu tenho um diagrama aqui para simplificar a nossa vida e entender mais ou menos qual que é o esquema. Quando a gente inicializa o projeto, a gente vai cair nessa porta 5174, que é basicamente esse projetinho Angular aqui de login. E aí, se a gente faz o login, eu vou fazer um exemplo aqui. Esse aqui é o meu e-mail pessoal mesmo. A senha é uma senha padrão com regras do Firebase. Se eu errar aqui, por exemplo, ele já vai dar um erro avisando o usuário que tem algo incorreto. Se a gente clicar em cadastrar, por exemplo, cadastrar um novo usuário só para a gente fazer todo o processo. Ele já vai cadastrar e vai entrar na nossa aplicação dashboard, no qual a gente está na porta 5173. Voltando aqui para o nosso diagrama, a gente saiu da aplicação Angular, foi para a aplicação React. Tá, boa. E essa daqui é a cara da nossa aplicação principal, né? Onde que a gente vai entrar e ver as estatísticas, ver as notificações, qual que foi o lucro e etc. Vou mostrar primeiramente a aplicação aqui e depois a gente vai para o mobile. Bom, foi uma aplicação relativamente interessante. Eu incluí alguns mapas que tinham algumas requisições no documento. Então, por exemplo, se a gente ir para a Fazenda do Sul, a gente é redirecionado pro ponto, né, onde fica a fazenda. Isso daqui é mais para visualização, a gente ter uma ideia de onde fica a fazenda. E se a gente clicar no sudoeste, vai redirecionar. Boa. Aqui a gente tem as notificações que, como aqui está no diagrama mostrando, tudo vem do Firebase. Então o Firebase alimenta as aplicações. As notificações, né? Teve
um problema na irrigação, ativou sozinha, um pedido, sei lá, pedido de arroz ou de milho, etc. Aqui é como foi as vendas, né? Um gráfico um cardzinho mais genérico para mostrar se foi bem as vendas. E aqui fica, eu acho que é a parte mais importante do projeto, né? Onde que a gente pode ver o produto e comparar cada produto com gasto, produção. Por exemplo, aqui a gente tem o milho e o café. Então, ambos têm o gráfico e a gente pode comparar se a produção do milho foi boa ou do café foi boa durante o ano, os gastos com a produção. Como são dados simulados, eu meio que coloquei alguns valores iguais. Então, por exemplo, os gastos durante o ano do café foi 200 e do milho também foi 200. Mas a ideia é basicamente essa. Aqui a gente tem o gráfico em linha, né? Mas a gente pode alterar para o de barra, esse estilo de gráfico aqui, a visão que o usuário preferir. Também temos a função de exportar o PDF, caso a gente queira. A gente pode salvar, manter e visualizar aqui. Então a gente tem uma tabela mostrando os produtos, né? E o mês. Caso a gente queira também exportar o Excel, a gente vai ter os dados com o gráfico também no Excel. E, e é isso. Aqui nas configurações eu quis dar uma brincada. Aqui a gente pode ter configurações da aplicação, né? Então, o estilo de gráfico, aqui tem linha e barra, uma mensagem de boas-vindas, se a gente quiser desabilitar ou não. Aqui é o tema, se a gente quer Blue, Dark, Mode, ou o default que é verde, né? Por causa do tema de fazenda, eu achei interessante colocar verde. Bom, aqui também a gente tem um perfil, que vai mostrar as informações do usuário. E basicamente é isso. Agora vamos para a parte do mobile. Bom, o mobile foi feito em React Native e eu utilizei o Expo para fazer testes e etc. Então eu vou simular para vocês como que fica. Para isso eu estou utilizando esse QR Code, o aplicativo. Então aqui no meu celular eu estou escaneando ele e a gente vai ver ele por aqui, ó. Isso daqui é a aplicação de compartilhamento Windows e Android, né? A gente consegue compartilhar o celular em tempo real. E esperar carregar um pouquinho. Boa. Aqui a gente já tem a aplicação em React Native. Então vou fazer o login. Se vocês quiserem testar com o Android Studio, também está disponível. Porém, o processo é um pouquinho diferente. Eu já mostro como que se faz. Então aqui é meu usuário, minha senha. Vou digitar a senha errada para ele vai aparecer as credenciais inválidas. Então tem a validação de login. Se a gente fazer um entrar, a gente é redirecionado para a aplicação que foi feita. Ela é basicamente a mesma aplicação. A gente tem o mapa, as regiões aqui, né? Sul, sudeste das fazendas, por exemplo. Aqui tem os cards de vendas, as notificações e o gráfico, com as mesmas funcionalidades. Então, a gente quiser ver os cafés, a gente consegue. Também tem o perfil do usuário, as configurações, e é isso. Bom, vou mostrar para quem tiver o Android Studio como que vai ser o processo de teste, né? E não queira baixar o Expo. Vamos lá. Aqui a gente vai estar parando os containers, porque a gente vai estar rodando a aplicação manual. Então a gente pode dar uma limpada no console. A gente vai dar um CD para a aplicação mobile. Vai dar um npm run start para estar rodando localmente. Perdão.
fazer um npm install antes, e aí sim tá dando o comando npm run start. Guardar um momento. Agora sim, npm run start. Aqui a gente vai estar abrindo também um outro terminal, vai dar um cd e vamos para a aplicação do dashboard. Dá um npm install também. Aguardar um pouquinho, npm run dev, que no caso a gente vai rodar localmente. Feito isso, a gente vai ter essas opções aqui, e aí a gente vai apertar A para abrir o Android. Meu Android Studio não está aberto, deixa eu abrir ele aqui, coisa rápida. A gente vai em More Actions e vai em Virtual Device aqui. A gente pode dar um Start no celular, ele vai carregar. Opa, esse aqui foi um teste que eu estava vendo. Tá reinicializando o celular, guardar um pouquinho. E já temos nosso Android Studio rodando com o nosso dispositivo virtual. Ele não tem nenhum aplicativo, só o default, né? Assim que a gente apertar a tecla A aqui no terminal, ele vai reconhecer nosso dispositivo. Caso não tenha o Expo Go, ele vai fazer o download do aplicativo e aí ele vai fazer o build do React Native para o nosso dispositivo emulado. Buildando, a gente já vai conseguir se conectar à aplicação. E aí, a gente pode até criar uma nova conta aqui. Aí, agora sim. Então, feito o cadastro, ele já vai salvar isso na nossa base de dados no Firebase e já vai autenticar e fazer o login na nossa aplicação. E esse é o processo de fazer o teste, né, o login ou subir a aplicação via Android Studio no emulador, né? Isso caso você não tenha um celular Android ou não tenha o aplicativo do Expo para fazer os testes. Bom, vou estar fechando aqui e vamos para os detalhes da aplicação. Bom, como eu havia comentado, esse web login ele é essa aplicação aqui. Caso a gente não seja, a gente vai ser redirecionado. A mesma coisa vale para Android. É uma aplicação em Angular, é uma aplicação simples, só com a tela de login. Assim que a gente faz o login, a gente é redirecionado para essa aplicação em React com Vite, assim como a gente tem no nosso diagrama. Então, feito o login, a gente é redirecionado pela aplicação React, a mesma coisa para o React Native. Aí, vamos para o nosso processo de deploy. Eu vou estar abrindo o GitHub aqui para a gente ter uma noção de como funciona. Bom, na nossa aplicação a gente tem o Actions. Eu gosto bastante de trabalhar com Actions, então toda vez que a gente fazer um commit numa branch específica, no caso na main, esse código vai subir, vai ir no nosso Docker Hub, vai salvar uma imagem do Docker, né, no Docker Hub, e aí, feito esse processo, a gente vai entrar na nossa VPS ou na nuvem ou qualquer máquina, né, virtual ou etc. E vai fazer o processo de deploy, né? Vai pegar as alterações, fazer o git pull e publicar. Basicamente esse é o projeto. Aqui eu tenho alguns exemplos do Actions rodando, né?
Bom, eu não vou conseguir mostrar em produção porque eu não fiz o. Não comprei uma VPS, né? Ou não investi dinheiro na máquina, né, virtual. Eu sei que tem algumas de graça, mas eu optei por não fazer esse processo, porque eu não sei quando isso daí vai ser testado ou quando vai ser avaliado. Então não tem como eu manter essa máquina a vida toda. Não é a vida toda, mas né, eu não tenho essas condições de ficar mantendo essa máquina. E é isso. Bom, espero que tenham gostado. É um projeto relativamente simples. Quer dizer, simples e complexo. Bom, e é isso. Espero que tenham gostado. Até mais.